Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo e hoje trazendo para você o que há de melhor na leitura de realidade da ansiedade, no tratamento da ansiedade, nos conceitos relacionados à ansiedade e, obviamente, o caminho da cura, o caminho de conseguir conquistar uma sensação de segurança, uma sensação de satisfação com a vida, mesmo diante das situações difíceis e desafiadoras da sua vida. Muito boa noite quem está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, prazer, uma honra ter vocês. E como é que é esse negócio de ansiedade? E por que é que hoje é uma doença epidêmica? Por que que os índices de ansiedade na população, principalmente na população de grandes centros urbanos, conforme as pesquisas estatísticas mostram, esse índice, essa estatística da ansiedade é alarmante, chegando nos grandes centros como São Paulo, grandes metrópoles, até a 30% da população com níveis de ansiedade patológicos que mereceriam, ou seja, um tratamento, né? E mais, a mesma estatística mostrou que menos da metade das pessoas com ansiedade se tratam. Por que as pessoas se demoram sofrendo tanto tempo de ansiedade antes de conseguir realmente um resultado? Antes de conseguir realmente melhorar, ou antes até de iniciar um tratamento. Então, eu sou o Dr. Jim, sou médico psiquiatra, sou constelador familiar, sou terapeuta, sou mentor, trabalho aí com uma perspectiva mais ampla de saúde mental e eu estou aqui para te esclarecer sobre esse tema. Alexandra, boa noite, da França, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, bem-vindas todos vocês aí. E quem está chegando agora aí, vai dizendo de onde você está falando. E taca o dedo nesse aviãozinho, chama os seus amigos, as suas amigas, especialmente as pessoas que você sabe que buscam o autoconhecimento. E especialmente também alguém que você saiba que tem ansiedade, especialmente da sua família. Boa noite, Sandra Oliveira. Seja bem-vinda. Boa noite, a Jane Samari, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Ansiedade. Tratamento. Vou colocar aqui para quem chegar conceitos, tratamento e a cerejinha do bolo, né, gente? Autoliberação. Ao vivo. Fixar comentário aqui para todo mundo saber. Seja bem-vinda. Maria Claire, uniforme. Seja bem-vinda. Boa noite. Sgurjeff, de São José do Rio Preto, São Paulo. Seja bem-vinda. Então, é o seguinte, galera. O que é a ansiedade? A ansiedade é a doença do medo. É a doença da preocupação excessiva, do sofrimento antecipatório. A ansiedade é aquela coisa de você ficar pensando no que tem por acontecer com um grande medo de que algo de ruim aconteça com você. Você tem aí várias possibilidades de futuro. Tem possibilidades positivas, boas, e tem possibilidades negativas, dolorosas. Porém, existe uma estatística de probabilidade diante de um evento negativo. Então vamos supor que você vá fazer uma viagem. Você vai
fazer uma viagem de 2 horas de carro, você vai para uma cidade próxima e você tem nessa viagem a estrada, você tem aí uma probabilidade de acontecer um acidente. Faz sentido, gente? Coloca aí nos comentários. Existe uma probabilidade de acontecer um acidente? Sim ou não? Se você vai fazer uma viagem. Não? Sim. Sim. Existe uma probabilidade de acontecer um acidente em uma viagem. Sim. Porém, essa probabilidade está relacionada com o seu carro, com o quão habilidoso você é no volante, com os itens de segurança do seu carro, com a estrada, com as outras pessoas, com o dia, né? Se é um dia mais movimentado, menos movimentado, se é um finalzão de semana, ok? Então, vamos supor que dentro de uma estatística real, eu estou falando isso baseado em alguns números que eu já andei pesquisando, vamos supor que de cada 10 mil carros que passam, um se acidente. Então, a probabilidade nessa estrada de você se acidentar é 1 sobre 10 mil. Então, fica sendo 0,0001% de probabilidade de você se acidentar. Porém, se você tem uma ansiedade do ponto de vista patológico, mesmo que eu te mostre esses estudos, mesmo que você saiba, mesmo que você mesmo já tenha feito esse trajeto centenas de vezes, se você tem uma ansiedade, você vai ficar pensando no pior que pode acontecer. E mesmo sabendo racionalmente que a probabilidade é muito pequena de você se acidentar, vai ficar vindo imagens de acidente na sua cabeça. Você vai ficar preocupado, você vai ficar sofrendo por antecedência e vai ter uma impressão que a probabilidade é 10%, 20%, 50%. E quando você começa a ter na sua mente uma sensação de probabilidade alta, vamos supor aí acima de 50%, o que vai começar a acontecer com você? Você vai começar a vivenciar como se o acidente já tivesse acontecendo. Gente, e se acontece um acidente com alguém? Qual que é a reação que o corpo de alguém tem quando está sofrendo um acidente? Alguém aí já deu uma batida, já teve um acidente? Já, nem que seja uma batida mais leve ou talvez uma batida grave? Eu posso descrever que eu já tive 3 acidentes graves. Já dei 3 perdas totais em carros de acidentes graves. Então, você que já teve um acidente, ou imagina como seja, ou que tem ansiedade, o que vai acontecer com o seu corpo na hora do acidente? O que acontece? Qual é a sensação física que você tem? Coloca aí nos comentários. Qual que foi a sensação física que você teve na hora do acidente? Gurdjieff está falando, ó, congelou, paralisou. Sim. Qual que foi a sensação que você teve? Então, uma sensação advinda da descarga de adrenalina. Por quê? O acontecimento de um acidente é um acontecimento que vai mostrar, vai propor para o seu corpo que você precisa agir rápido, que você precisa tomar uma atitude. Ou trava, para o que está fazendo, entende? Como um animal, por exemplo, na hora que ele está perto de um predador, muitas vezes ele para
como se ele pudesse se esconder ali. E muitas vezes até consegue se esconder paralisado. Mas, na maioria das vezes, você vai ter uma descarga de adrenalina que vai causar em você uma reação de fuga ou luta. Ou seja, você vai ter aumentada a sua frequência cardíaca. O seu corpo vai se preparar para quê? Para agir rápido. Por exemplo, se você se acidentou, bateu o carro e o carro começa a pegar fogo, o que você precisa fazer? Você precisa esperar? Não. Você precisa ter uma reação rápida. Você bateu o carro, você às vezes machucou alguém dentro desse acidente. Você precisa ficar tranquilo? Você precisa ficar parado? Não. Você precisa agir rapidamente em uma reação de fuga ou luta. Você vai ter que ter uma ação protetiva para você mesmo. Então, o seu corpo se prepara para fazer alguma coisa rapidamente. Por exemplo, a frequência cardíaca aumenta para levar mais oxigênio e nutriente para os músculos, que precisarão trabalhar vigorosamente nessa reação de fuga ou luta, nessa reação de ação rápida para salvar a sua vida. Você vai ter, na ocorrência de um risco real, a sua vida. Aumento da frequência respiratória. Você vai começar a respirar rapidamente para levar mais oxigênio para o sangue e para a musculatura, que vai trabalhar vigorosamente. O seu corpo, a sua musculatura vai ficar hiperativada. Se você não tiver uma atividade física vigorosa, se você não lutar, não fugir, não tomar uma providência, não tiver uma ação rápida, você vai começar a tremer. Porque o seu músculo quer funcionar a todo vapor para te livrar desse risco real que está acontecendo ali. A sua capacidade de concentração fica estreita. Você não vai ficar olhando o passarinho na árvore, você não vai reparar a beleza das flores, você não vai... Não, você vai ver poucas coisas que são importantes. Você vai ver se o carro está num lugar perigoso, se você tem que sair dali, se tem fogo, se tem alguém para você puxar para tirar de dentro do carro, você vai ter uma reação, a sua capacidade de concentração se estreita. E aí, galera, o que acontece? Quando você tem uma ansiedade generalizada ou uma ansiedade específica, uma fobia, um medo relacionado ao acidente de carro, e aí eu vou explicar lá na frente a causa disso, que muitas vezes vem de uma situação traumática do passado. Um acidente que sofreu na infância, a história contada do pai que teve um acidente, o avô morreu de acidente, um tio morreu de acidente. Então essas histórias trazem um padrão, uma crença, um trauma para a pessoa, e ela começa a vivenciar esses sintomas de descarga de adrenalina em situações de risco que não são reais. Antes de entrar dentro do carro, a viagem é amanhã. A pessoa sabe que a probabilidade de bater é pequena, ela já fez esse trajeto várias vezes, mas uma sensação de medo vem lá de dentro, como se o risco fosse alto. Então isso configura uma ansiedade generalizada, uma ansiedade patológica, tá? Se o medo for só de acidente de carro, é uma fobia específica. Se o medo for só de barata, é uma fobia específica. Mas se você sofre demais por antecedência, na reunião do trabalho que vai ter, sofre demais por antecedência, numa viagem que vai fazer, sofre demais de antecedência quando seu filho sai à noite, sofre demais, preocupa demais, sente medo demais quando vai fazer um exame médico, quando vai se submeter a exame de sangue, você fica naquela tensão, ai meu Deus, será que esse exame vai dar certo? Será que esse exame vai vir com algum adoecimento? Se você sofre demais com medo de vários tipos de situações, você tem o que nós chamamos de ansiedade generalizada. E eu vou explicar em detalhes e vou te conduzir num processo super poderoso aqui de desbloqueio, de cura do trauma que gera a sua ansiedade,
que é a autoliberação. Mas antes eu quero que você me fale aqui se você se identifica com essa preocupação excessiva. Vem comigo, gente. Participa. Estou aqui para vocês. Sim ou não? Você se identifica com essa preocupação excessiva? Coloca aí nos comentários. Sim ou não? Só para eu ter aí uma noção do que vocês estão trazendo para mim aqui. E mais, coloca aí se sim, se você se identifica com essa preocupação excessiva, que mesmo racionalmente você ainda fala assim, eu não precisava estar tão preocupada, meu Deus do céu. Você pede a Deus às vezes, me livra dessa preocupação. Você sabe que você não precisava estar tão preocupada, mas você preocupa assim mesmo. Se você se identifica com isso, se isso é algo que está movendo dentro de você, você consegue perceber algum foco mais frequente da sua ansiedade? Coloca aí nos comentários qual é o foco mais frequente da sua ansiedade, que eu vou falar de possíveis causas para esses focos mais frequentes da ansiedade. Ó, a Márcia já até respondeu aqui, ó. Tenho medo dos meus filhos sair, viajar, acontecer alguma coisa. Aí, ó, coloca aí nos comentários, porque essa pergunta que eu tô te fazendo é importante para a hora da autoliberação. Por quê? O seu foco mais frequente de ansiedade tem a ver com o trauma que a gente vai liberar hoje aqui nessa live, tá? A Janete tá compartilhando que fica se sabotando. Boa ideia para uma próxima live, viu, Janete? Vamos fazer sobre a autossabotagem. Adriana Custódio Nunes, sim. Ou se de repente, se não é sobre a segurança dos seus filhos, se é questão do trabalho, se é questões financeiras, que isso é um foco de ansiedade muito frequente. O medo de passar necessidade. O medo de não ter o dinheiro para pagar aquele compromisso financeiro, aquele parcelamento que você precisa pagar. O medo de ser despedido, de não ter trabalho. Coloca aí nos comentários que reconheça e materialize digitando qual é o foco da sua ansiedade. Por quê? Ninguém resolve um problema que não tem. Se você não descrever bem o problema que você tem, não tiver ele bem definido dentro da sua mente e reconhecido, você não vai conseguir resolver. Por quê? Eu vejo com frequência as pessoas num processo de negação. Não, isso não é problema não. Ah, eu sou assim sempre. Ah, desde nova eu já sou assim. Ah, minha mãe era assim, então tem que ser assim. Não, gente. Ninguém precisa sofrer para sempre. Ninguém precisa sofrer para sempre. Pelo contrário. A vida foi feita para ser abundante. A vida foi feita para ser alegre, para ser tranquila. Porém, a maior missão de todo ser humano é descobrir esse caminho de ter uma vida mais confortável. E o que eu estou trazendo aqui é um caminho muito importante do autoconhecimento, dos mecanismos inconscientes que te levam a sentir essas sensações de medo. A Jane está trazendo, isso é um fantasma. Sim. A Glair está trazendo, tenho medo de tudo. A Sônia Zors está trazendo, algo que imagino não conseguir. Sim, olha só, esse medo aí é um dos medos mais paralisantes que tem. É o medo do fracasso, é o medo de não conseguir realizar algo. E muitas vezes a gente acaba travando e não arriscando. Porém, a gente vai acabar percebendo que não existe uma vida sem riscos. Né? A Sônia está compartilhando aqui. Recentemente, tinha medo de meus filhos morressem cedo.
e com câncer. Você já me libertou disso. Obrigado, Sônia. Sônia fez uma sessão comigo de liberação emocional, onde eu ajudei ela a descobrir o trauma que fazia ela sentir esse medo. E por mais que ela racionalizava, né, do quanto os filhos estavam seguros, esse medo vinha. E foi só liberando o trauma, descobrindo qual é o trauma e fazendo o processo de liberação que ela conseguiu cura disso. Medo das dívidas, de não conseguir pagar, a Maria Paz está trazendo aqui. Raquel, medo do divórcio. Então, o medo do divórcio pode estar relacionado ao divórcio dos seus pais ou avós. Elisângela, medo de animais, qualquer tipo, não consigo colocar a mão, nem encostar no animal. Isso é uma fobia específica, né? O medo do animal. Meu filho tem ansiedade generalizada de 24 anos e não consegue ter uma vida normal. Então, olha, bem, obrigado aí, Andréia, 1W pela sua participação. Por isso que eu gosto que vocês participam, que eu vou puxando e falando a respeito do que vocês estão trazendo e o que precisam saber, né? Porque isso que a Andréia trouxe, né, o filho não consegue ter uma vida normal. Isso é um indício, é um indicativo de que a ansiedade dele tem níveis patológicos. Porque, para pensar, gente, não existe uma vida com total segurança. Você não estará facilmente segura o tempo todo. Existe uma instabilidade e uma imprevisibilidade do futuro natural. E nós, seres humanos, precisamos pensar no futuro, sim. Precisamos pensar um pouco no pior que pode acontecer ou nas probabilidades que existem para tomar o cuidado em ficar seguro. Entende? Poxa, se você está à beira de um precipício, você está conhecendo um lugar muito bonito, canyons, né? Está passeando, está fazendo uma trilha ali, numa montanha, e tem uma trilha que passa bem à beira de uma queda, de um precipício. Não precisa ser nem muito grande não, que seja uns 20 metros, que seja uns 30 metros. Você olha assim, você sente medo. E é necessário que haja o medo ali naquele momento. É necessário que haja um pouco de ansiedade. E aí a grande pergunta que fica é: o que separa uma ansiedade que é patológica, que é doença e que necessita uma intervenção direta, um tratamento médico, um tratamento psicoterapêutico, de uma ansiedade que é normal, que é protetora, que é protetiva? Oh, meu Deus do céu, não pode ver eu fazendo live, que vem participar da live. Nossa, com o papai. Com o ouvido na porta, assim, pra ver se era live ou era consulta. Filha, você ficou lá pra ver se era live ou se era consulta? Aí você viu que era live e veio, minha lindinha? Oh, meu Deus do céu. E aí, o que você tem pra falar pra galera hoje? Eu queria falar que... Não sei. Não sabe? Eu só sei que eu vou ganhar um Golden. Então fala boa noite. Tá doidinha com o Golden. Eu postei uma fotinha dela ontem, abraçada num filhote de Golden. Quase que eu não consegui, gente, é que eu trazê-la pra casa com um filhote de Golden que tava ali na Feira do Sol aqui em Goiânia. Grande. Quando eu vi a idade, ele era gigante, pai, pra idade dele. Muito pesado. Imagina um Golden adulto. Então, era daqueles Golden grandão, peludão. Ai, 3 meses. Dá pra montar em cima, daqui a pouquinho. 3 meses já tava gigantinho já. Nossa, mas eu vi um moço que vendia os 2 neném dormindo. Coisa mais fofa do mundo, pai. Então tá bom. Seja uma boa menina que você vai ganhar um Goldinho. Dá um beijinho, papai. Tchau, tchau, beijo, te amo. E até mais. Tá bom. Conta pra ninguém não. Beijo. Tá todo mundo falando aqui, ó, que gosta que quando você aparece.
Então, ela já tá querendo fazer live. Ela é super comunicativa, a Laís. Já contou que a gente começou a vender brigadeiro? Menina, é tão comunicativa que as crianças, só mudando de assunto um pouquinho, para descontrair, as meninas fizeram uma sociedade, as três. A Estela, de 14, a Luna, de 11 e ela, de 7, fizeram a sociedade. E a Laís ficou responsável pelo marketing da empresa, que elas estão fazendo brigadeiro e vendendo lá no prédio da minha sogra. Falando do brigadeiro. No final de semana. Sabe? Aí ela já veio, pai, eu sou responsável pelo marketing, então que dia que você vai fazer live? Que eu vou fazer propaganda dos brigadeiros na sua live. Então tá bom, filho, beijo. Deixa o papai continuar a live aqui. Mas é muito bom, né? Essas criançadas. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto, ansiedade. Então, o que separa o patológico, o que é um adoecimento, do normal, é realmente o prejuízo, o problema, o sofrimento. É você ter reduzida a sua qualidade de vida por conta disso. É você sofrer ou você causar sofrimento em terceiros. Olha que interessante. Porque existem alguns quadros onde a própria pessoa já está tão acostumada com aquela ansiedade, com aquela manifestação da ansiedade, que ela acha que é normal. Só que ela faz as outras pessoas sofrerem, como é o caso do toque. O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, acontece quando a pessoa tem um pensamento repetitivo, intrusivo. Aquele pensamento entra na cabeça da pessoa sem ela querer. Então, transtorno obsessivo, um pensamento que chamam de obsessivo compulsivo. E aí a pessoa, em consequência desse pensamento obsessivo, ela tem uma ação compulsiva. Por exemplo, o toque de limpeza. Então, a pessoa fica, por exemplo, a pia está suja. Né? Alguém foi lá, comeu alguma coisa e deixou um prato lá. Aí, quem tem um toque de limpeza vai ficar com o pensamento martelando assim, ó, a pia está suja, a pia está suja, a pia não pode ficar suja, a pia não pode ficar suja. E aí, aquela pessoa vai lá e lava, por exemplo. Ou vai lá, a pia está limpa. Aí ele continua com aquele pensamento intrusivo. A pia está suja, a pia está suja. Aí ela vai lá e lava a pia de novo, né? Ou lava a mão novamente, mesmo sabendo que a mão está limpa, mesmo sabendo que a pia está limpa, por conta desse pensamento repetitivo. E aí, a atitude compulsiva traz um certo alívio da repetição do pensamento. Então, muitas vezes a pessoa está tão acostumada com aquilo que ela se isola, que ela não pode conviver com ninguém. Então, eu já atendi pacientes, por exemplo, que foi trazida pela família. E a família, doutor Jim, a casa é gritaria todo dia. Todo dia tem briga. Não pode deixar uma coisa fora do lugar. Aonde ela deixou, onde a mamãe deixou, tem que ficar lá. Porque se não tiver lá na hora que ela passa, ela fica tanta raiva, tão apreensiva, tão preocupada, que ela briga com todo mundo para aquilo ficar naquele lugar ali, o toque de organização, por exemplo. Então, isso é um adoecimento, tem a sua origem e causa traumática e também tem um tratamento. E eu vou falar já já do tratamento. Eu estou trazendo primeiro os conceitos, vou falar do tratamento e vou já conduzir vocês em uma parte do tratamento que é possível ser realizada aqui pela live, que é a autoliberação. É um processo semelhante a uma meditação guiada, onde eu vou te conduzir a encontrar o trauma que causa hoje a ansiedade, a preocupação excessiva na sua vida, tá? Então, o que separa o patológico do normal? Quando é que alguém precisa realmente buscar uma ajuda? Quando... Aí, ó, a Rose está falando aqui, está compartilhando. Ó, eu sou assim. A Daniele também. Eu sou desse jeito. Então,
É legal, tá tudo organizado e limpo, massa, muito legal, muito importante. É uma habilidade gigante ser organizado e ser aciado, caprichoso na limpeza. Sim, porém, quando começa a te trazer sofrimento, porque às vezes você tá passando para ir para o trabalho, né? Você olha lá, tem umas vasilhas na pia e você vai ter que deixar aquelas vasilhas lá. Você tá atrasado no trabalho, você tem que ir embora. Mas aquela dor, aquele sofrimento daquilo faz você parar tudo e ir lá, lavar a vasilha e chega atrasado no trabalho. Um prejuízo. Ou esse tipo de conflito que eu descrevi, briga dentro de casa, porque deixou uma coisa fora do lugar, às vezes uma coisa relativamente pequena. Eu não estou falando de uma casa de perna para cima, estou falando de uma coisa pequena, trazendo conflito dentro de casa, né? Então, você precisa procurar um auxílio, uma intervenção, um recurso qualquer para a ansiedade, quando esse sofrimento antecipatório, essa preocupação excessiva, começa a atrapalhar a sua vida ou incomodar as outras pessoas. Se você não consegue dormir bem, se você com frequência tem sintomas físicos de descarga de adrenalina, palpitação, falta de ar, tremor, sudorese fria, se você tem a sua atividade de trabalho prejudicada pela ansiedade e pela preocupação excessiva, se você tem a sua atividade de trabalho, se você, no seu trabalho, você precisa falar para um grupo, você é um gestor, você precisa falar para um grupo, e toda vez que você vai falar para o grupo, sua mão gela, te dá um branco, você não consegue concentrar. Lembra que eu falei? Descarga de adrenalina, reação de fuga ou luta. Você não precisa concentrar numa coisa, você vê várias coisas ao mesmo tempo para tentar estabelecer uma rota de fuga, para tentar se salvar naquele momento de risco real. Mas só que se isso acontece na hora que você vai fazer orientações com seus funcionários, acabou, você dá um branco, você não consegue concentrar no que você estava falando, você não vai conseguir ter um bom desempenho dentro do seu trabalho. Poxa, isso é um prejuízo. Tem que procurar ajuda, tem que procurar o autoconhecimento, tem que fazer um tratamento médico, porque a ansiedade é uma doença. E como uma doença, tem tratamento e tem cura, baseado na medicina. E eu sou médico psiquiatra. E muito cedo, como médico psiquiatra, eu percebi que a cura mesmo, não está no remédio, tá bom? E eu posso até falar um bocado do remédio aí. Falar nisso, quem está aqui que toma medicação? Coloca eu aí, que toma medicação, tá? Só para ver se eu entro mais a fundo no assunto de remédio, tá? E coloca suas dúvidas aí sobre o remédio, enquanto eu vou explicando, só concluindo essa parte aqui. Então, se te traz prejuízo, se te traz problema, se traz prejuízo a outras pessoas, né? Por exemplo, você tem agorafobia. O que é agorafobia? É um tipo de pânico que te dá quando você está num lugar muito cheio, um shopping, uma festa de aniversário onde tem muita gente, um lugar mais tumultuado. Então, é um tipo de pânico. Se você tem isso, por exemplo, às vezes, gente, eu já atendi pessoas com mais de 20 anos sem sair de casa. Aí, por conta dessa agorafobia, você não consegue sair com a sua família para ir num cinema, você evita as festas de aniversário, às vezes você até vai, mas a ansiedade começa a te corroer, que você rapidinho pede para ir embora. Você vai esforçando, sofrendo, às vezes vai para um contexto social, para ajudar, para interagir com a família, você sabe que é importante ir, mas lá dentro do seu coração, você acaba se sofrendo e muitas vezes não participando das coisas da família por conta desse tipo de fobia específica. Então, poxa, não precisa viver a vida inteira disso. Você pode ser feliz, você pode ir lá, você pode assistir um filme de cinema com a sua família. Você não precisa conviver com sintomas de ansiedade. Por quê? Porque tem tratamento e tem cura, e é disso que a gente está falando aqui, tá? Então, o tratamento
consiste em duas bases. Uma base que trata uma causa física, tá? Já trouxe os conceitos. Quem não assistiu, né, depois volta lá no começo da live e assiste os conceitos da ansiedade. Agora eu vou entrar no tratamento da ansiedade e vou falar especialmente de medicação para quem está perguntando aí. Pera aí que eu já vou responder as perguntas de vocês. Quem tem dúvidas sobre medicação pode colocar aí nos comentários. Tá? Então, existe um tratamento que trata o lado neurobiológico, neurobioquímico, através de medicação. Existe uma desordem, um desequilíbrio nos seus neurotransmissores, que são definidos de forma genética, onde filhos de pais com depressão ou com ansiedade têm maior chance de ter ansiedade. Então, tem um fator biológico que a gente trata com medicação. Vou explicar os detalhes da medicação. E tem um outro lado do tratamento, que é o tratamento da parte psicológica, que tem a ver com as vivências da sua infância, com seus padrões trazidos da sua família, tem a ver com as suas crenças, o seu lado emocional. Alguém colocou a parte espiritual. Janete, acredito que tem de ser tratamento físico e espiritual. Sim, o tratamento espiritual está aqui, ó, na parte psicológica. Nós, seres humanos, nos vinculamos a Deus através das nossas emoções, através dos nossos pensamentos, através da nossa psique. Então, as propostas de tratamento de ressignificação psicológica, todas são coincidentes com as propostas cristãs, as propostas de ética, as propostas de perdão, de fé, de coragem. Isso não é coincidência, com certeza. Mas antes de entrar na parte do tratamento psicológico e te conduzir numa experiência marcante de autoliberação, onde você vai fechar os seus olhos e vai ter contato com aquilo que está causando sua ansiedade e ter a oportunidade de se libertar dessa ansiedade, desse trauma, eu vou explicar um pouquinho sobre a medicação. Bastante gente que toma medicação aqui. Até porque, galera, a medicação que se usa hoje em dia é uma medicação que, se usada de forma adequada, ética, é uma medicação que é segura, não causa dependência, não diminui memória, não atrapalha a libido, o desejo sexual, não vicia, tá? Não vicia. Eu atendo com frequência os pacientes que vêm na consulta online falando que, doutor, eu evitei, sofri tantos anos porque eu fiquei com medo de viciar, né? Doutor, tomei um remédio e fiquei viciado. Toda vez que eu paro o remédio, eu volto a ter sintoma. Isso não é vício, tá, gente? Isso não é vício. O vício é quando você sente fissura. Ai, que vontade de tomar esse comprimido. Isso acontece com os tarja pretas. Quem toma tarja preta tem que tomar cuidado, que os tarja preta eu praticamente não prescrevo. Eu prescrevo em situações pontuais, emergenciais, por um curtíssimo período, mas praticamente não prescrevo atualmente. Mas os tarja preta já foram usados. O mais conhecido dele é o tal do Rivotril, que todo mundo conhece. Eles causam dependência. Diminui memória, psicoestimulante, usado para TDAH, né? Muito concurseiro, comprando no câmbio negro para estudar, que acaba dando muito problema, dependência, diminuição da capacidade intelectiva, né? Depois de algum tempo, através de um efeito rebote, quando a pessoa interrompe o uso. Então as medicações não causam dependência, não diminuem memória. Efeito colateral, e eu vou explicar por que muitas vezes a pessoa faz o tratamento medicamentoso e quando tira o remédio volta a ter sintoma, porque não fez o tratamento psicológico.
não abordou a área de liberar o trauma que causou o adoecimento, tá? Então, ainda falando aqui da parte médica, psiquiátrica, como psiquiatra que sou, tenho que abordar isso aqui. Então, a medicação é segura, não causa dependência. E mais, viver você com sintomas de ansiedade, de preocupação excessiva, pânico, toque, insônia, sintomas de medo, de risco iminente, evitação de lugares e situações por conta de medo, viver você com ansiedade faz o seu cérebro ser consumido por essa ansiedade, causando um processo de demência, ou seja, de diminuição da capacidade intelectiva se você não se tratar. Você já deve reparar que no dia que você está mais ansioso, no dia que você está mais ansiosa, mais preocupada, você esquece a chave do carro, onde você pôs, você esquece de pagar a conta ou alguma coisa assim, você esquece um compromisso que você tinha, você esquece algo que você estudou alguns dias atrás, no dia que você está mais ansiosa. Então, na doença ansiedade, de cara já diminui a capacidade intelectual e de memória, porque você está sempre em situação de alerta. Mas, se ficar muitos anos, 5, 10 anos com ansiedade, essa perda de memória e de inteligência é irreversível. Você, depois que se curar, não consegue recuperar a memória porque perdeu, inclusive, massa encefálica. Então, as medicações que nós usamos hoje para tratar ansiedade e depressão também são medicações que são chamadas, inclusive, neuroprotetoras, porque protegem o cérebro desse processo de demência que aconteceria se a pessoa não se tratasse. Então, a medicação, por um tempo, protege a pessoa dessa deterioração dos sintomas, diminui os sintomas por si só, a medicação por si só já diminui muitos sintomas. Em falar nisso, quem toma medicação para depressão, para ansiedade e não tem diminuído pelo menos 80, 90% dos sintomas que te levaram ao tratamento, se não reduziu pelo menos 80, 90% da sua tristeza, do seu medo, da sua ansiedade, pelo menos 80, 90% o seu tratamento está inadequado. A medicação por si só, dentro de um tratamento adequado, já tem que te trazer 80, 90% de redução, no mínimo, dos sintomas de ansiedade. Crises de pânico, zero, nenhuma. Ok? Não pode ter para um tratamento adequado, satisfatório. Mas o que eu recebo muito é paciente que vem falando, não, doutor, gente, tomando esse remédio, mas melhorou nada. Ou melhorou 20%, 30%, melhorou só um pouquinho. E eu continuo tomando essa medicação. Não, tá errado. Tá errado. Você tem que falar para o seu médico. Fala, chega lá e fala, eu ainda tô tendo muito sintoma. Não vai só manter a medicação. Você tem que dar o grito. Na verdade, era para ser uma atitude médica, um ato médico, investigar essa eficiência do tratamento. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Principalmente no tratamento crônico, como é de hipertensão, de diabetes, a depressão é um tratamento crônico de muito tempo, muitas vezes o colega médico repete, presumindo que está tudo muito bem. Mas, não. Se não está tudo muito bem, a medicação tem que ser mexida, tá? Então, a medicação por um tempo vai te ajudar a diminuir os sintomas e vai te dar um pouquinho de paz na sua mente para você realizar a liberação dos traumas. Porque tem situação que a ansiedade é tão grande que você não consegue nem chegar a liberar os traumas, porque você não tem nem raciocínio lógico, coerente, tranquilo para chegar à liberação de um trauma, tá? A Fê Godoy, olha só, trazendo, eu estava tomando e parei, parecia que estava ficando pior, olha só que interessante, exatamente disso que eu estou falando. Poxa, se você está tomando uma medicação e ela está te deixando pior, dá o grito, fala com o seu médico, não pode deixar isso acontecer.
né? A Dalva está perguntando, TDAH é derivado da ansiedade? Não, Dalva, não é mesmo, não é derivado um do outro, não. São doenças que podem coexistir, porém são diferentes e na maioria das vezes, então hoje em dia principalmente, nós estamos tendo um diagnóstico superestimado de TDAH em adultos. Na maioria das vezes são pessoas com ansiedade, só que é batata. Se o colega erra o diagnóstico e dá o remédio para TDAH para quem é ansioso, a ansiedade piora. Dark, fluoxetina, 12 em 12 horas. Então, Dark, é o seguinte, fluoxetina, ela desperta, te deixa mais aceso, ok? Então não é uma medicação adequada para tomar à noite. Ela tem que ser concentrada a tomar de manhã. E tem que tomar cuidado porque ela é boa para dar diminuição da libido, tá? É claro, gente, as medicações são seguras, são de alta tecnologia hoje em dia, porém um efeito colateral, na maioria das vezes, é imprevisível. E se você tem um efeito colateral de medicação, você tem que falar com o seu médico. Ninguém precisa viver com efeito colateral. Fluoxetina, por exemplo, pode baixar a libido e é muito frequente. Mas tem uma parcela das pessoas que não baixa a libido com a fluoxetina. Ponto. Sertralina, mesma coisa. Então, se a pessoa não baixou a libido, está tomando sertralina, está tomando fluoxetina, ótimo. Mas se baixou a libido, tem que falar com o médico, né? Sonolência. Medicação, está tomando medicação, está dando sonolência. Né? Quantas pessoas eu recebo às vezes e falam, doutor Dinho, eu parei o remédio porque eu estava ficando dopado o dia inteiro. Pelo amor de Deus, não. A medicação não precisa dar sonolência. Né? Às vezes a gente usa uma medicação que ceda um pouquinho para quem tem insônia e a pessoa tem que tomar à noite. Está tomando de manhã um remédio que dá sonolência? Ou está tomando um remédio que está dando sonolência? O médico tem que manejar. Tá? Jane está trazendo, doutor, não consigo me concentrar. Na verdade, nunca consegui fazer a autoliberação. Tenta hoje de novo, Jane. Vamos na fé. Aí, ó, Sinara. Médica passou esse citalopram, tive medo de tomar. Olha que interessante, gente. A ansiedade é um tipo de doença tem uma retroalimentação positiva, sabe? Ela tende a se manter, a ansiedade. Por quê? Porque se a ansiedade é a doença do medo, da preocupação excessiva, do sofrimento antecipatório, um dos medos que aparecem é qual? O medo de tomar remédio, o medo de ir no psiquiatra, o medo de ficar dopado, o medo de ter efeito colateral. E aí às vezes a pessoa tem sintoma da ansiedade e muitas vezes acha que é um sintoma colateral do remédio. Então isso tudo tem que ser avaliado. Então, tenho medo de ficar sofrendo, gente. Tenho medo de ficar sofrendo o resto da vida. Não precisa. Não precisa. Tá? Janete está trazendo, tomo bromazepam. Janete, bromazepam é tarja preta. Andréia, tomo Rivotril há 25 anos, não consigo parar. Andréia, é porque o seu tratamento está inadequado. Tá? Você toma Rivotril há 25 anos, não consegue parar porque o seu tratamento está inadequado. A gente consegue controlar os sintomas de ansiedade com as tarjas vermelhas. Sim. E, obviamente, com a abordagem do trauma que causou, que está causando a ansiedade. Tawane, olá doutor, boa noite, entrei agora. Perdi muita coisa, assunto maravilhoso, sofro demais com isso. Obrigado, Tawane, pelo feedback. Esteja aqui conosco. Começamos, já tem um tempinho já, mas eu vou deixar a live salva. Quem não perdeu o começo, depois volta e assiste. Patrícia, não tem remédio para ansiedade que não seja controlado? Então, Patrícia, como médico psiquiatra, né, eu trabalho com uma medicina baseada em evidências científicas. E os fitoterápicos,
acabam não tendo uma eficiência tão grande quanto as medicações alopáticas, essas que compra na farmácia, de farmácia mesmo, né? Mas quebra um galinho, né? Uma valeriana, mas é cidreirinha amassada, é camomila, uma ansiedade mais forte não vai ajudar não. E pra gente encerrar aí essa parte da medicação, pra gente passar pra parte psicoterapêutica, que é a parte que eu gosto mais, por incrível que pareça, porque ela é mais curativa, né? Ela é mais eficiente, mais rápida, né? A gente tem testemunhos, feedbacks no nosso feed aí de pessoas com depressão e ansiedade que depois de uma liberação emocional conseguiu se curar. E isso é comum, né? A gente conseguir através de uma sessão de liberação, obter a liberação do trauma que causava. Então, antes de entrar na parte da liberação do trauma, que é a abordagem psicológica, e já fazer a autoliberação, que já está no nosso horário, eu vou responder uma última pergunta sobre medicação, que é sobre o Zolpidem, gente. Esse Zolpidem, meu Deus do céu. É o seguinte, o Zolpidem, ele é um hipnótico, ele é um indutor de sono, ele ajuda a dormir. Ele não é tarja preta. Então, ele é uma medicação que, teoricamente, não causaria dependência. Mas essa informação mudou bastante. Ele pode causar dependência, sim. Porém, não causa a diminuição da memória a longo prazo, como o Rivotril. E como os outros, né, os que são realmente tarja pretas. Porém, o Zolpidem, ele é um remédio que é só para dormir. Ele não vai melhorar a sua ansiedade. Ele é só para te ajudar a dormir. Então, tecnicamente falando, o seu sono tem que vir normal, tem que estar normal quando a ansiedade vai embora. Seu sono tem que vir naturalmente quando a ansiedade está sendo bem tratada. Então, o ideal do indutor de sono, mesmo o Zolpidem, é tomar por um período e assim que seja possível, retirá-lo, tá? Retirá-lo, porque é uma medicação que é só para dormir mesmo. Então, eu prescrevo com frequência o Zolpidem, porém com o objetivo de depois de algum tempo, quando a gente já tem revertido os sintomas de ansiedade em 80%, 90%, a gente retira o Zolpidem e a pessoa dorme naturalmente. Então, gente, eu estou fazendo algumas orientações gerais aqui, mas é importante consultar com o médico, tá, gente? Por favor. Não vão se automedicar, não, pelo amor de Deus. Eu não falei isso em nenhum momento. Razapina é uma medicação boa. Mas depende, tá, gente? Qual que é a medicação boa? É aquela medicação que te traz efeito terapêutico, ou seja, não causa, reverte 80%, 90% dos seus sintomas de ansiedade ou de depressão e não te causa um efeito colateral. Não te engorda, não te dá sonolência, não abaixa a sua libido, não te dá uma alergia, não te dá insônia, porque tem remédio que também dá insônia, né? Então, o remédio bom é aquele que te ajuda, beleza? Então, quando um paciente vem à consulta, eu preciso traçar um perfil de sinais e sintomas e através desse perfil de sinais e sintomas eu estabeleço qual é a medicação mais adequada para aquele paciente. Hoje em dia nós temos uma gama gigante de medicações que tratam a ansiedade. Um monte, várias e várias. E várias delas com uma eficiência semelhante. Então, na hora de escolher a medicação, vai muito do feeling do médico. Vai muito da personalidade, digamos assim, do médico fazer uma prescrição personalizada
para o perfil de necessidade conforme sinais e sintomas daquele cliente, né? Se o paciente tem facilidade de engordar, tem medicação que não é boa para isso, né? Eu evito. Se tem o paciente que tem dificuldade para engordar, ou seja, emagrece com muita facilidade, a medicação é outra, ok? Tá? Então, da parte de tratamento medicamentoso é isso, tá? Uma noção básica para te ajudar. Sou médico psiquiatra, atendo online, tá? Se precisar da minha ajuda, sentir que eu posso te ajudar, você me chama no direct, fala lá que eu passo contato para minha assessoria e a gente faz a consulta online para o Brasil e para o mundo inteiro. Tá, agora trazendo essa outra parte aí da abordagem psicoterapêutica, a abordagem psicológica, a abordagem de liberação de traumas, de bloqueios. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha agorafobia, aliás, claustrofobia, que é medo de lugar fechado, é uma pessoa que com frequência passou um trauma de ficar trancado em algum lugar. Às vezes como uma punição, o pai, a mãe, trancou ele num lugar como punição por alguma arte que fez. E aí às vezes isso aconteceu lá na infância, a pessoa não lembra daquilo, ou lembra e nem acha que tem alguma coisa a ver. Lembra assim de vez em quando? Não acha que tem alguma coisa a ver. Mas toda vez que chega num lugar mais fechado, fecha uma janela, elevador, fica evitando o elevador. Aquele elevador, aquele lugar mais fechado, é um gatilho que faz ele evocar o sentimento de medo que sentiu lá na infância, nesse trauma, tá? Eu estou dando exemplos porque cada caso é um caso. Então, duas pessoas com claustrofobia, elas podem ter causas diferentes. Uma pode ser isso que eu falei, a outra pode ser um trauma gestacional. Ou seja, a pessoa estava dentro da barriga da mamãe e passou muito sofrimento, dificuldade na hora de nascer, teve um parto complicado, quase morreu na hora do parto, né? No sentido daquela complicação, e a hora do parto é um momento muito sacrificante realmente, é um momento arriscado realmente, e por incrível que pareça, as crianças têm essa noção, a criança que está nascendo já tem uma noção de que uma boa parte das crianças do sistema familiar das gerações anteriores morreram de parto, foram abortados antes de terminar o parto, antes de terminar o período gestacional. Por quê? Porque a criança já dentro do útero materno acessa o inconsciente coletivo familiar. O arquivo de memória familiar a criança já acessa e percebe o tanto de criança que não conseguiu concluir o ganho da vida na gestação ou no parto. Era uma proporção grande nas gerações anteriores, principalmente quanto menores eram os recursos, 3, 4 gerações anteriores. Mas que seja 2, 3, meus avós mesmo, né? Nossos avós, por exemplo, já tiveram condições muito precárias de medicina. Então, uma boa parte morreu. Então, a criança sabendo disso, ela está ali no momento do parto e ela passa um medo muito grande. Então, nós realizamos o que nós chamamos de liberação de trauma gestacional. Ou seja, é uma revivência. A gente te conduz um processo de consciência expandida através de um tipo de respiração específica e intensa que também chamado rebirthing, né? Porém, eu adaptei o rebirthing à técnica de liberação de forma para dar para fazer online e para que não seja muito intensa, né? Não seja tão extenuante como é o rebirthing, seja mais direcionada em cada trauma. Então,
um medo que a criança passou dentro do período gestacional, pode pegar um gatilho num lugar fechado, dentro do elevador, por exemplo, e a pessoa tem uma crise de pânico ali. Então, daí a importância de liberar o trauma. Vai adiantar tomar remédio quantos anos? O remédio vai ajudar? Vai. Às vezes, só de tomar o remédio, a pessoa já vai conseguir entrar no elevador? Vai. Porque só o remédio, por si só, um tratamento médico, medicamentoso adequado, já tem que reduzir 80%, 90% de sintomas, crise de pânico nenhuma. Só com o remédio já tem isso. Porém, essa pessoa que tomar o remédio e ficar muito bem, quando tirar o remédio, ela vai voltar a ter sintoma. Porque o trauma lá de trás não foi resolvido, não foi liberado. E o que é resolver um trauma? Antes de falar o que é resolver um trauma, eu quero que você coloque aí nos comentários se você se lembra de alguma situação traumática da sua infância. Algo que te trouxe muito medo. Talvez um medo bem semelhante ao que você sente hoje, através de gatilhos. Porque são gatilhos. Há situações. Então, além desses traumas de infância e de gestação, olha, Amanda, medo de cobra. Sim. Tá. Aí, olha, eu vou fazer uma pergunta para Amanda que eu vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Amanda, tem notícias de alguém ter morrido de picada de cobra na sua família? Porque tem um terceiro local, um terceiro período de onde pode ter traumas. Coloca aí nos comentários. Qual foi a situação traumática, dolorosa que aconteceu na sua infância? Por quê? Nós temos 3 locais, ou seja, 3 períodos, melhor dizendo, aonde a gente pode encontrar trauma. Na sua vida adulta ou infância, ou seja, na sua história de vida. Os traumas da vida adulta são mais fáceis de tratar. Os traumas de infância são mais difíceis de tratar, ou seja, eles são mais enraizados. O trauma que aconteceu lá na sua infância, a Janete está compartilhando, tive vários. Né? Meu pai matou meu cachorro chutando ele. E hoje não gosto de animais. Medo de ficar sozinha e hoje vivo sozinha, entre outras. Obrigado pelo feedback, pela partilha, que você vai poder dar uma olhada nisso já nessa autoliberação que eu vou te conduzir, tá? E então, nós temos infância, nós temos período gestacional, onde a gente acessa através do processo, e nós temos o período que chamamos de transgeracional. Transgeracional, que é o acesso que você tem ao inconsciente coletivo, que faz você adotar traumas que não são seus. Então, por exemplo, eu já atendi pessoas com um medo, uma fobia de cobra, né, gente? Porque, tipo assim, ter medo de cobra é natural. Se você vê uma cobra, você vai pular de lado, você vai sair, você não vai dar bobeira para aquela cobra. Mas agora, uma fobia de cobra é quando você vê uma foto de uma cobra e aquilo te arrepia, você começa a tremer, foto da cobra. Você começa a tremer, você começa a ter palpitação, sentir uma falta de ar, uma vontade de sair de perto. Isso é uma fobia, isso é um adoecimento, tá? Ter um pouco de medo é protetivo, mas uma fobia não. Então, eu já atendi pessoas com medo, com fobia de cobra, em que teve um avô que morreu de picada de cobra. Então, você imagina ali, tá gravado no inconsciente coletivo da família, como se fosse uma filmagem. Vovô cuidando das vacas, a cobra, cascavel, picou ele, vovô não deu tempo de salvar, morreu. Então, tem um sentimento desse homem que ali morreu, gravado no campo da família. Tem o sentimento da família inteira que acompanhou a morte desse vovô.
né? E na época ele era jovem, na época ele era novo, não era um vovô. Ele é vovô da pessoa que está aqui tratando comigo. Então, o sentimento de toda a família, de tristeza, de medo, e desse vovô que morreu ali naquele momento, o sentimento que ficou impregnado no campo informacional da família, é acessado por essa pessoa. E sendo acessado por essa pessoa, aquele meu cliente que está ali, quando ela vê a foto da cobra, ela vê a foto da cobra, é um gatilho que faz ela adotar o sintoma do vovô. O sintoma do medo do vovô e de toda a família que sofreu pra caramba, né? Então, nesse mesmo mecanismo, você pode ter, por exemplo, um medo de dirigir, né? Quando tiveram acidentes graves na família. E outros medos menos, digamos assim, menos lógicos, né? Medo, inclusive, de enriquecer. Medo de ter dinheiro. A pessoa sabota toda vez que começa a ganhar dinheiro. Por quê? Porque lá atrás talvez tenha tido alguém que, muito abastado, morreu assassinado por conta do dinheiro, por exemplo. E aí a pessoa fica com medo. Ou sofreu bastante por conta do dinheiro. Ou já atendi assim também, teve a mãe, né, casou por conta de dinheiro e sofreu a vida inteira. Então, são muitos os medos atuais e também são muitas as causas desses medos atuais. Porém, o que eu te digo é que o sentimento é o mesmo. A Célia Regina está perguntando, mas posso constelar essa fobia de cobra? Pode e deve, tá? É o seguinte, para quem está aqui pela primeira vez, para quem é novo por aqui, o trabalho da liberação emocional é baseado na terapia sistêmica familiar, ou também chamado na constelação familiar, ok? Porém, o que eu percebo? Que a constelação, assim como a liberação emocional, ela tem 3 fases, 3 momentos. Uma é a identificação do problema atual. A segunda fase, a revelação do que está causando esse problema atual, que geralmente é um evento que ou é semelhante ou é analógico, ok? Por exemplo, a pessoa teve um trauma de gestação na hora do parto e tem claustrofobia. Entra no elevador, a situação, o gatilho é analógico. Ele não está dentro do útero, mas ele está num lugar fechado. E aí ele desperta aquele medo que veio lá de trás, tá? E tem uma terceira parte da constelação familiar, que é a liberação da emoção negativa que te vincula, tá? Por quê? O que te faz, por exemplo, adotar um sentimento de medo que talvez você tenha passado, que o seu pai passou, por exemplo, né? Então, eu atendi uma mentorada, por exemplo, que ela tinha um pânico gigantesco. E o pânico especialmente de andar na rua, sozinha. Ela não conseguia andar sozinha. Ela sempre tinha que estar com alguém perto dela, junto, mesmo assim ela ficava com medo, mas sozinha, ela não saía de casa sozinha, tá? Então, imagina o quanto isso era limitante para ela. E, na hora que a gente foi fazer a liberação emocional desse trauma, o que se revelou? Se revelou que
ela estava emaranhada com o pai. O pai que tinha sido assassinado em um latrocínio. Ela tinha, então, quando ela era criança, o pai foi assassinado em um assalto. Então, ela, identificada, vinculada, emaranhada quanticamente com essa informação do assassinato do pai, ela na rua onde o pai foi assassinado, ou seja, tem essa analogia, ela trazia aquele sentimento de risco iminente. Então ela tinha medo, tinha pânico, não conseguia sair sozinha. Estando com alguém, ela se sentia mais segura. E o pai, quando foi assassinado, estava sozinho. Né? Então, as 3 fases da liberação emocional. Identificar o problema. Nesse caso, pânico de andar sozinha. Segunda fase, ter revelado da onde vem esse sentimento. Por mais que agora, assim, contando, pareça óbvio ou lógico, a maioria das pessoas não é capaz de fazer essa análise se não entrar num processo profundo, que é esse que eu vou conduzir vocês agora aqui, que é a liberação emocional, que pode ser feita em grupo, como a gente vai fazer aqui, obviamente de uma forma mais superficial para ser mais seguro, ou individual em uma sessão de liberação emocional, que aí eu tenho controle. Eu estou conduzindo o meu mentorado ali, seja online ou seja presencial. Eu estou conduzindo e estou junto, né? Então eu consigo aprofundar mais no processo de forma individual do que eu consigo dentro do grupo. Seja aqui numa live, tá? Que aí eu preciso nivelar mais a turma, dando comando mais genéricos para não aprofundar muito. Mas nós temos também o método Autoliberação para a Vida, que é o método ALV, que é o nosso curso, onde eu ensino a autoaplicação da liberação emocional, que é a autoliberação. Para quem não conhece ainda, quer conhecer, no link da minha bio tem lá um botão onde você clica e você assiste uma aula onde eu explico. Lá dentro já tem uma autoliberação muito poderosa, e lá tem um lugarzinho onde você faz a sua inscrição e entra para a turma do método ALV. É o curso, tá? Onde é em grupo também as nossas aulas, uma vez por mês, mais o conteúdo da plataforma, tá? Então, nesse caso dessa minha mentorada, né? Então, identificação do problema, pânico de sair, trauma, o pai foi assassinado. Agora, não adiantaria ela saber que ela vive com pânico de sair de casa, porque na história da família tem o assassinato do pai. Se ela não se vincular, desemaranhar desse trauma. Então, o que é a liberação emocional? É quando você reconhece que existe raiva, pena, vergonha, medo, rejeição, exclusão, ressentimento, mágoa, negação. E abre mão dessa postura, desse posicionamento de negação e coloca no lugar um sentimento de aceitação, concordância, gratidão, agradecimento. Mas, Dr. Jim, como que ela vai agradecer a morte do pai, Dr. Jim? Como que eu vou agradecer aquela surra que eu levei da minha mãe quando eu tinha 7 anos, Dr. Jim? Olha, é o seguinte. Esse é o movimento que cura. Entende? Que trauma todos nós temos. Carregar isso como um trauma
fazendo aquele mesmo sentimento se repetir e aquele mesmo destino se repetir a vida inteira, é muito mais caro, é muito mais difícil, é muito mais doloroso do que reconhecer que o pai dela, mesmo tendo sido assassinado, merece a gratidão dela, merece a aceitação, a concordância. O pai dela assassinado não é menos digno do que as pessoas que ficaram na vida. O pai dela que foi assassinado, por mais que tenha sido uma situação dolorosa, não merece ser lembrado como a imagem da morte. Você, né? Quando morrer, vai querer que as pessoas fiquem lembrando de você como a imagem da morte? Ou você quer que as pessoas lembrem de você nas suas realizações, nos seus momentos alegres, felizes, nas interações? Você quer que as pessoas se lembrem de você com alegria ou com tristeza? Coloca aí nos comentários. Você quer que as pessoas se lembrem de você com alegria ou com tristeza? Coloca aí, por favor, nos comentários. Que a gente já vai fazer a autoliberação. Alegria ou tristeza? Como você quer que as pessoas se lembrem de você? Eu acho que hoje eu empolguei, falei demais. Com alegria. Com alegria. É isso. É isso. Então, quando essa minha mentorada, tá? E a mentoria, gente, é diferente do atendimento da sessão, né? Eu faço a sessão e eu faço também a mentoria, onde é um acompanhamento de 5 meses comigo. Tem lá o link na bio também. Na verdade, no link da bio tem um botão lá que fala com a minha assessora de atendimentos individuais. Tem outro botão que entra para a turma do ALV. Tem um outro botão que você preenche um formulário para fazer a mentoria de 5 meses comigo, onde eu seleciono os meus mentorados. Então, por incrível que pareça, para ela se ver livre do pânico de sair de casa sozinha, de não conseguir sair sozinha, para ela conseguir sair sozinha em paz. E ela conseguiu. Ela precisou agradecer o pai pela vida e pela morte. Ela precisou aceitar a morte do pai como foi, mesmo sendo assassinado. Devolvendo ao papai aquele peso daquele destino. Porque senão, além de ficar com medo de andar na rua, ela ainda corria o risco de manifestar para si só a repetição desse destino. Esse é o mecanismo das maldições hereditárias. Destinos que se repetem devido ao emaranhamento quântico com essas informações, através do sentimento de raiva, pena, vergonha ou medo. E isso que nós vamos fazer agora aqui, às vezes quero morrer, mas tenho medo da morte. A Érica está trazendo aqui, o medo da morte, ou o medo de mortos, né, muitas vezes tem relação com os eventos traumáticos que levaram à morte de alguém lá no passado, né? Galera, bora fazer a autoliberação? Coloca aí nos comentários. Quem já fez uma autoliberação comigo? Você que está aqui na live, temos aí 122 pessoas. Você que está aqui, já fez uma autoliberação em alguma live, em algum momento comigo ou não? Coloca sim ou não, por favor, só para eu ver se eu explico novamente como é que funciona. Tem muita gente nova, tem pessoal mais já reconhecido. Quem já fez sim ou não? Você já fez alguma vez a autoliberação aqui? Sim? Não? Solange já. A Neide também. Sim. Glaucia ainda não. Priscila Rodrigues sim. Flor Singular ainda não.
Tá. Quem já fez uma autoliberação comigo aqui, ou é aluno do método ALV, coloca aí hashtag ALV, compartilha aí com quem não fez como foi a sua experiência. Como foi? Foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Coloca aí. Enquanto você coloca como foi a sua experiência, você que já fez, eu vou explicar de uma forma muito rápida e resumida o que é uma autoliberação. É semelhante a uma meditação guiada, onde você fecha os seus olhos e se permite ser conduzido em um processo aonde a gente vai olhar primeiro, hoje, especificamente para a sua ansiedade, para os seus focos de preocupação excessiva. Em um segundo momento, a gente vai olhar para a possível causa. Eu vou dar o comando, vai vir alguma coisa na sua mente que faz algum sentido. Durante o processo, tudo que vem faz sentido. Durante o processo, você evita ficar racionalizando, ficar pensando assim, o que será que é, o que eu acho que é, o que deve ser, o que eu tenho medo que seja. Não, você não racionaliza. Porque na hora que a gente dá o comando, seu subconsciente te mostra a resposta. Se você tiver com o coração aberto, se você tiver um desejo sincero de acabar com a sua ansiedade. Por quê? Porque na hora que eu der o comando para você olhar para o trauma, você vai ter que ter a coragem de libertar-se desse trauma. E como que se liberta? Como que se libera um trauma? Seja uma surra lá na infância, seja uma situação de violência entre seus pais, seja um castigo que você levou, seja uma situação arriscada, um acidente, seja uma história contada de algo muito tétrico que aconteceu no seu sistema familiar lá atrás. Como que se liberta disso? Você vai ter que olhar para isso, que vai vir a imagem na sua mente, e você vai abrir mão dos seus julgamentos. Você vai parar. Você vai perceber que vem raiva, vem pena, vem vergonha, vem medo. E você vai abrir mão desses sentimentos e vai dizer, eu aceito que foi assim. Eu concordo que foi assim. Eu agradeço que foi assim. Somente se você fizer esse movimento é que você vai ter realmente essa terceira fase do processo, que é o que realmente cura a liberação. Então, e por isso eu criei a técnica da autoliberação. Justamente por quê? Porque a constelação convencional muitas vezes te ajuda a olhar para o problema atual, te ajuda a descobrir a causa, mas só descobrir a causa não resolve. Nesse exemplo que eu expliquei, dessa minha mentorada, que tinha medo de sair na rua porque o pai foi assassinado. Ela já fazia ideia que tinha uma coisa a ver com a outra. Entende? Mas não adiantaria ela só saber que tinha uma coisa a ver com a outra. Ela tinha que se libertar, se liberar disso. Que isso só aconteceu na hora que ela aceitou os eventos que aconteceram lá atrás, concordou, agradeceu e seguiu se abstendo de querer mudar o passado. É isso que você tem que fazer. Se abster de mudar o passado. Ó, Eliane, no método ALV, da turma de 2021. Olha só os feedbacks aí das autoliberações. Janete, foi realmente uma sensação única, chorei muito. E depois do choro, o alívio, a libertação. Sinara, é como libertar das correntes que te prende, ficamos leves. Que legal, Sinara. Neide, experiência de leveza. Obrigado pelo feedback. Obrigado a todos que deram o feedback aí. Isso com certeza vai ajudar, vai motivar quem nunca fez a se entregar ao processo. Que é isso que precisa ser feito. Se entregar ao processo. Então, me deem, por favor, um feedback sobre o volume da música. Eu coloco essa música porque
ela te ajuda a se permitir emocionar. Porque a liberação é emocional. Então eu quero que você me dê um feedback se o volume da música tá legal. Ou se você quer que aumente o volume um pouco, ou você quer que abaixe o volume um pouco. Ou se você escuta bem a música e escuta bem a minha voz. Sim? Como está? Ah, maravilha. Obrigado pelo feedback, tá bom. A Márcia Grossi. Na autoliberação consegui entender de onde veio minha trombofilia. Olha que interessante. Nossa, doenças físicas. Nossa, quanta cura de doença física a gente já conseguiu com a autoliberação. Então vamos lá. A partir de agora você vai para um lugar onde não vão te incomodar, onde não vão te interromper, tá? Vai para o quarto, tranca a porta. Se precisar, vai para o banheiro, avisa as pessoas para não te interromperem pelos próximos 6 ou 7 minutos, tá? E se sente relaxadamente e feche os seus olhos e respire profundamente. Sentindo a sua própria respiração. Você gentilmente permite que os pensamentos passem. Você desapega de controlar os seus pensamentos. Você desapega de resolvê-los ou de dar seguimentos. E simplesmente traz toda a sua atenção à sua respiração. Sentindo o ar que entra em suas narinas, o movimento do seu tórax, os movimentos do seu abdômen, a cada respiração. E novamente outros pensamentos vêm e você gentilmente permite que eles passem, apenas observando, e volta a atenção para a sua respiração, para o seu corpo, e leva toda a sua atenção agora aos seus pés, permitindo que os seus pés se relaxem e se repousem sobre o chão. Você sente relaxar as suas pernas, as suas coxas, a musculatura do seu quadril se relaxa sobre a poltrona, sobre a cadeira. Você sente relaxar a musculatura do seu abdômen, da sua coluna lombar. Todo o seu tórax se relaxa. Você sente dissolver pontos de tensões em suas costas. Você sente relaxar os seus ombros, braços, antebraços, mãos se relaxam. Você sente relaxar a musculatura do seu pescoço, da sua face, todo o seu corpo se relaxa. E nesse momento, com a disposição sincera de se sentir mais segura, mais seguro em sua vida, com a disposição sincera de não mais sofrer com a ansiedade, você olha para a sua vida cotidiana, especialmente para as situações que mais te preocupam. Talvez você se preocupe muito com o seu dinheiro, com o provimento, com o alimento, com as contas. Talvez você se preocupe muito com o seu trabalho, com o seu relacionamento, com os seus filhos. Talvez você se preocupe muito com a sua saúde. Talvez
O medo vem aparentemente sem motivos. E nesse momento, você olha para esse seu sofrimento com a ansiedade. E olhando para esse sofrimento que você tem hoje, com a ansiedade, com o medo exagerado, olhando para você sofrendo aí no seu dia a dia, você diz em voz alta, aí onde você está, você diz sentindo em seu coração, diga, eu não aguento mais sofrer. Diga, eu quero me sentir segura, seguro. Diga como uma verdade no seu coração, eu quero ter paz. E repita também em voz alta, e para isso eu estou disposto a fazer o que precisa ser feito. Sinta isso como uma verdade e com a disposição de fazer o que precisa ser feito. Porque agora você olha para o seu próprio passado e também para o seu passado familiar, para as coisas que aconteceram com você, especialmente na infância, os eventos da história do seu pai, da sua mãe, avós, tios, tias. E você consegue perceber alguém que sofreu algo semelhante. Ou o evento da sua infância que te traz exatamente o mesmo sentimento de medo, de preocupação e de ansiedade. Veja, o que aconteceu lá atrás? E agora, olhando para esse episódio, olhando especialmente para as pessoas envolvidas nesse episódio, o que aconteceu lá atrás, você olha agora com coragem para isso que aconteceu lá atrás, no passado. Por quê? Foi através dessa experiência que você hoje tem vida. Foi através dessa experiência sua ou de algum antepassado é que você hoje pode ser feliz. Mas tem um preço a ser pago. Tem uma atitude, uma decisão a ser tomada agora. Que é a decisão da humildade. De reconhecer que você não pode mudar o passado. De reconhecer que existem limites na sua capacidade, no seu poder. De reconhecer que lutar contra o passado faz ele se repetir em sentimentos que você adota desse trauma que você está vendo aí na sua frente, na sua tela mental, aí de olhos fechados. E com um desejo sincero de se curar da sua ansiedade, dos medos que te afligem, você olha para essa situação, para esse trauma, e aí onde você está, você diz em voz alta, eu aceito tudo como foi. Diga em voz alta, sentindo no seu coração, materialize com a sua voz a vontade da sua libertação, da liberação dessa dor. E diga em voz alta, eu concordo que foi assim. Diga em voz alta, eu sinto muito.
mas eu não posso fazer nada para mudar o que aconteceu. Repita em voz alta, sentindo no seu coração: eu desisto. E respire profundamente pelo nariz e solte pelo nariz e pela boca. Como colocando para fora algo que você carregou por tanto tempo. Algo pesado, mas que agora você desiste de mudar o destino do que aconteceu lá atrás, de mudar o seu próprio passado. E humildemente, você flete a cabeça para frente, em sinal de reverência, de aceitação, de submissão, de gratidão. A trajetória não só permitida, mas determinada por Deus, pelo Criador, para a sua família e para você mesma, você mesmo. E sinta o alívio de quem é humilde. Sinta o alívio de quem desiste de lutar contra a própria história. Sinta o alívio de quem agradece tudo o que foi e tudo o que é. E trazendo com você esse seu sentimento, esse seu alívio, você vem voltando aos poucos para o aqui, para o agora, e ao seu tempo poderá abrir os olhos e, abrindo os olhos, trazer aí um feedback sobre o que você sentiu, como foi a experiência para você. Esse é um pouquinho do nosso trabalho. Isso é uma autoliberação. E se faz sentido para você aprofundar nisso aqui que a gente fez, você tem alguns caminhos. Um deles é o nosso curso, aonde eu ensino a autoaplicação da técnica, que é o método Autoliberação para a Vida. E que você pode fazer a sua inscrição lá pelo link da bio. É um valor bem acessível. E que eu fiz mesmo para dar acesso mesmo ao máximo de pessoas possível. E lá no método ALV, nós temos 5 etapas. Uma etapa onde a gente libera sentimentos que causam depressão, aliás, que causam doenças físicas, que é a etapa de conexão e autopercepção. Aqui você aprende a usar a sua intuição e liberar sintomas físicos. Aqui acontece muita cura de doença física. Tem uma segunda etapa que é a cura das emoções, onde a gente trata a ansiedade, depressão. A terceira fase é a fase do relacionamento de casal, onde a gente trata os seus traumas que te levam a sofrer separação, adultério, não conseguir parar no relacionamento. Na quarta etapa, a gente trabalha os seus conflitos e dores em relação ao trabalho. Então, a gente libera traumas transgeracionais e de infância, principalmente, que estão sabotando o seu trabalho. E na quinta etapa, a gente libera traumas que te bloqueiam em relação ao din-din, ao dinheiro, tá? Então, é um curso bem robusto, completo, forte, e que uma vez por mês
nós temos uma sessão Tira Dúvida ao vivo comigo pelo Zoom, olho no olho, aonde eu tiro a dúvida de todos os alunos do método ALV. Então, essa é uma forma de você estar comigo por 1 ano, tá? É a forma mais acessível, ou seja, financeiramente é mais em conta, realmente. E uma outra forma de você adentrar nisso aqui que a gente está fazendo, é através de uma sessão. Você pode clicar lá no link da minha bio também e tem lá o link para o WhatsApp. Você fala com a minha assessoria de atendimentos individuais e agenda uma sessão aonde eu vou te conduzir em um processo da resolução do seu maior problema. Aquilo que você, às vezes, está sofrendo já a vida inteira. Aquilo que você já tentou um monte de coisa para resolver e não conseguiu resolver. Seja saúde física, é óbvio, né, gente? Você já tentou tudo da medicina e não resolveu, a gente parte para isso aqui, tá? Seja emoções, seja finanças, relacionamento, ou seja questões ou bloqueios financeiros, eu te conduzo em um processo que tem também essas 3 fases que a gente viveu aqui. Porém, o processo é direcionado para a sua questão. Aqui eu conduzi em algo genérico, né? Onde o problema é a ansiedade, né? Mas o trauma, você fez o processo de liberação olhando para ele. Dentro da sessão individual, eu te conduzo nos detalhes do processo e na reconciliação com todos os envolvidos. Então tem um impacto muito maior, que é a sessão de liberação emocional. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais a respeito, clica lá no link lá da minha bio e no botão de falar com o agendamento, e a Bruna, a minha assessora de atendimentos individuais, vai te explicar todos os detalhes que você precisar saber, tá? E se você tiver uma coisa mais específica para perguntar para mim sobre o processo, a Bruna me repassa e eu te respondo também, tá? Ou nós temos também o processo de mentoria. E a mentoria já é um processo mais aprofundado ainda, obviamente com um custo maior, aonde eu te acompanho por 5 meses. E esse acompanhamento de 5 meses é cada sessão mais impactante que a outra, com resultados realmente magníficos, fantásticos, de uma vida realmente transformada, né? Em todos os aspectos. E nós temos aí no feed vários depoimentos de alunos do método ALV, de mentorados, de pessoas que fizeram uma sessão só, né? Tem um testemunho da... Como é o nome dela mesmo? Mariluce. Tem um testemunho da Mariluce que em uma sessão ela ganhou a sessão de presente de Dia das Mães, esse ano agora. E ela tinha 17 anos sofrendo de dor na coluna, tomando analgésico forte, 5 cirurgias na coluna, 5 cirurgias, dor, todo dia, tomando analgésico pesado, esperando a dor passar para conseguir fazer alguma coisa, levantar da cama. Em uma sessão, ela conseguiu cura, tá? Eu estou citando isso aqui, mas como um ícone do poder do processo. Porque se alguém tivesse me perguntado se isso era possível, eu diria que acho que não. Depois de 5 cirurgias, a dor que ela tinha, mas ela foi tão profunda dentro do processo. Ela já estava tão cansada de sofrer. Por isso que eu te conduzi aqui, ó, em falar eu cansei de sofrer, porque isso é o que faz a pessoa conseguir liberar o trauma. Porque quando a pessoa não cansou de sofrer ainda, gente, vira uma birra. Ah, não, o papai não podia ter feito isso. Ah, mamãe não podia ter sofrido isso. Ah, vovô, por que fizeram isso? Né? Aí a pessoa sofre. Aí depois, quando cansa de sofrer, aí ela tem um movimento do coração assim de libertar mesmo os ressentimentos e as mágoas, que é impressionante. E a Mariluce conseguiu. Ela está no nosso feed aí, o testemunho dela. Então, ela, né, se curou de um problema físico, orgânico,
até com, né, estruturalmente, como médico eu sei que era muito afetada, mas de qualquer maneira, o que incomodava era a dor, e a dor dela acabou. Ela tinha o sonho de fazer dança. E ela, uma semana depois, ela me mandou um áudio, falou que matriculou, uma semana depois da sessão, falando que matriculou na escola de dança, que era o sonho da vida dela. E eu fico muito feliz com isso. E é muito bom. Grande mestre Paulo Bento na área. E é isso, galera. Então, quer aprofundar mais comigo? Vai lá no link da bio, clica lá e conta comigo para o que você precisar. Estamos juntos. Beijo no corações. Até mais. Valeu.